Sêneca dizia: ninguém pode dar ouvidos se já estiver falando. Mais vale calar-se e ser tido por tolo, do que falar e não deixar dúvida disso. Muita coisa é dita em silêncio. Estas sábias palavras de Sêneca reforçam o poder do silêncio. No turbilhão do mundo moderno, onde o barulho muitas vezes se sobrepõe à sabedoria, os estoicos nos deixaram preciosas lições sobre o poder transformador do silêncio. Essa virtude, muitas vezes subestimada, era considerada pelos filósofos estoicos como uma ferramenta essencial para alcançar a serenidade interior. Hoje vamos falar sobre o poder do silêncio e como ele pode nos conduzir a uma jornada estoica rumo à serenidade. Os estoicos enfatizavam a importância de cultivar o silêncio, não apenas como uma ausência de palavras, mas como um estado de tranquilidade interior. Eles acreditavam que, ao silenciar as perturbações externas e internas, poderíamos encontrar um espaço para a reflexão e o autocontrole. Vivemos em uma era marcada pelo constante ruído, onde a informação compete por nossa atenção a cada segundo. No entanto, os filósofos estoicos, há séculos, nos legaram um ensinamento valioso sobre o poder transformador do silêncio. Hoje, mergulharemos nas profundezas dessa sabedoria, explorando como o silêncio vai além da ausência do som e se torna uma arte de viver e um caminho de autodescoberta e maestria pessoal. O silêncio para os estoicos não é um vácuo de palavras, mas uma jornada interior na busca pela verdadeira essência do eu. Ao adentrar o silêncio, afastamo-nos do frenesi do mundo exterior e nos voltamos para o rico universo interior. Sêneca, com sua perspicácia, afirmava que a palavra é prata, o silêncio é ouro. Nessa jornada, o silêncio se torna uma tela onde pintamos as paisagens mais profundas de nossa alma. Ao calar as palavras, abrimos espaço para a contemplação, uma introspecção que nos permite mergulhar nas águas tranquilas do autoconhecimento. É como se, ao desligarmos o barulho externo, sintonizássemos a frequência mais íntima de nossos pensamentos e sentimentos. Nessa jornada interior, o silêncio é a presença plena de si mesmo. É um encontro consigo, onde as máscaras caem e a verdadeira face emerge. Nos momentos de silêncio, confrontamos nossos medos, nossas alegrias mais genuínas, nossas dúvidas e certezas. O silêncio é o eco do eu mais íntimo, uma jornada que nos conduz à autenticidade. Ao cultivarmos o silêncio como uma jornada interior, transcendemos o ruído superficial da vida cotidiana. Descobrimos que no silêncio não estamos sozinhos, mas acompanhados por nossos pensamentos mais profundos e pela sabedoria que reside em nosso ser. É uma jornada de autodescoberta que nos leva além das aparências, conectando-nos com a essência imutável que somos. Assim, o silêncio se revela como uma porta de entrada para a verdadeira serenidade. Em um mundo que constantemente nos impele para fora, o silêncio nos guia para dentro, onde encontramos a riqueza inexplorada de nossa própria existência. Que possamos, como os estoicos, valorizar essa jornada interior e colher os frutos da autenticidade e da serenidade que ela oferece. Os filósofos estoicos reconheciam o silêncio como uma cerca protetora da sabedoria. Em sua contemplação tranquila, encontramos a força para aguçar nossa capacidade de observação, tornando-nos mestres do foco. O silêncio atua como uma lupa, trazendo à tona os aspectos cruciais da vida cotidiana, proporcionando clareza em meio ao caos. Na perspectiva estoica, o poder do silêncio é percebido como um caminho que nos conduz a um maior foco e clareza nos pensamentos. Ao cultivarmos o silêncio, afastamo-nos do ruído externo que constantemente nos distrai, permitindo que nossa mente mergulhe em uma atmosfera de tranquilidade e introspecção. Os estoicos compreendiam que a mente humana, inerentemente inquieta, muitas vezes se dispersa em meio às múltiplas vozes do mundo. Ao abraçarmos o silêncio, criamos um espaço interno propício para a concentração, afastando as distrações que nos impedem de alcançar um foco mais profundo. A prática regular do silêncio não apenas acalma o tumulto mental,
mas também age como uma lente de aumento para os pensamentos. Sem o constante fluxo de estímulos externos, somos capazes de direcionar nossa atenção para os detalhes mais íntimos de nossas reflexões. Dessa forma, o silêncio atua como um catalisador para a clareza mental, permitindo-nos discernir com maior nitidez nossas ideias e princípios. Ao adotarmos o silêncio como aliado na busca pela clareza de pensamento, aprendemos a filtrar o essencial do supérfluo. A mente se torna um terreno fértil, onde as sementes da compreensão profunda podem germinar. Esse enfoque refinado nos capacita a lidar com as complexidades da vida de maneira mais serena, pois conseguimos discernir as soluções de maneira mais aguçada. Ademais, na visão estoica, o silêncio é também uma presença ativa de contemplação. Essa prática nos guia a mergulhar nas profundezas de nossos pensamentos, explorando suas origens e implicações. A quietude, nesse contexto, é um instrumento que nos conduz ao âmago de nossas convicções, fortalecendo nossa compreensão e comprometimento com a sabedoria estoica. Portanto, segundo os estoicos, o poder do silêncio não é apenas uma pausa no diálogo externo, mas uma jornada interior que nos leva até um foco mais aguçado e a uma clareza de pensamento, onde encontramos não apenas a ausência de barulho, mas a presença plena de nossa capacidade de discernir, compreender e viver de acordo com os princípios fundamentais da filosofia estoica. O autoconhecimento cultivado no silêncio transcende a mera consciência de nossos padrões de pensamento. Torna-se uma jornada para reconhecer e aceitar as partes mais complexas e muitas vezes contraditórias de nossa própria natureza. O silêncio nos desafia a encarar as sombras que habitam em nós, transformando-as em fontes de aprendizado e crescimento. A prática constante do silêncio como ferramenta de autoexploração nos liberta das amarras da autoilusão. Na quietude, encontramos a coragem de questionar nossas próprias narrativas, desafiando a visão distorcida que muitas vezes temos de nós mesmos. Assim, o silêncio se torna um espelho honesto, refletindo a verdade de quem somos. Na filosofia estoica, o poder do silêncio é considerado um guia fundamental para o crescimento individual. Os estoicos compreendem que o autoconhecimento, a resistência à adversidade e a busca por virtude são pilares essenciais para o desenvolvimento pessoal, e o silêncio emerge como uma ferramenta poderosa nesse processo. O silêncio, quando adotado como uma jornada interior, proporciona um terreno fértil para o autoconhecimento. Ao desacelerarmos o ritmo frenético da vida cotidiana e nos permitirmos o espaço para o silêncio contemplativo, entramos em contato direto com nossos pensamentos mais profundos. Esse mergulho interior nos revela não apenas nossas virtudes, mas também nossos desafios, permitindo-nos crescer ao reconhecer e abordar aspectos de nós mesmos que precisam de atenção e desenvolvimento. Na resistência à adversidade, o silêncio atua como um aliado na construção da resiliência individual. Ao enfrentarmos desafios em silêncio, desenvolvemos uma força interna que não se abala facilmente diante das tribulações. Os estoicos ensinam que a verdadeira virtude não está na ausência de problemas, mas na maneira como respondemos a eles. O silêncio, como expressão de serenidade interior, nos capacita a crescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis, promovendo um amadurecimento emocional e espiritual. A arte de ouvir, ao ser cultivada no silêncio, contribui para um crescimento interpessoal significativo. A empatia e a compreensão profunda dos outros são elementos essenciais para uma vida virtuosa. Quando nos permitimos ouvir atentamente, construímos conexões mais autênticas, promovendo um ambiente propício para o crescimento mútuo. Essa prática estoica de comunicação silenciosa se traduz em relacionamentos mais significativos e contribui para o nosso desenvolvimento como seres humanos. Além disso, a linguagem poderosa do silêncio na comunicação propicia um espaço para a reflexão antes de agir. Essa pausa reflexiva promove uma tomada de decisão mais consciente, alimentando um processo de crescimento pautado na sabedoria e na ponderação. Assim,
Na visão dos estoicos, o silêncio é um aliado inestimável no caminho do crescimento individual. Ao integrá-lo em nossa jornada, encontramos um espaço sagrado para o autoconhecimento, resiliência, empatia e autenticidade, conduzindo-nos a um estado de constante evolução e florescimento como seres humanos. Na filosofia estoica, a resistência à adversidade é forjada no silêncio sereno que permeia a alma. Epicteto nos ensina que a primeira regra é manter um silêncio absoluto. A boca é a porta da desgraça. Esta instrução transcende o mero fechar dos lábios. É um convite à serenidade interna, um silêncio que se torna uma armadura contra as tempestades da vida. Ao enfrentarmos adversidades, a tentação de reagir impulsivamente muitas vezes nos assalta. Contudo, os estoicos, por meio do silêncio, nos conduzem à racionalidade. O silêncio não é uma negação das emoções, mas uma pausa reflexiva que nos permite responder de maneira consciente, ao invés de reagir impulsivamente. Sêneca, em sua sabedoria, afirma que não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que perdemos muito. Nesse contexto, o silêncio torna-se uma pausa valiosa, um momento de reflexão que impede a perda de energia em preocupações fúteis. Essa resistência silenciosa nos capacita a enfrentar as adversidades com uma mente clara e serena. As decisões moldam nosso destino e o silêncio nos permite analisar e refinar nossas escolhas. Inspirado na máxima de Epicteto, primeiro diga a si mesmo o que você quer ser. O silêncio fornece o mapa para navegar pelas águas complexas da vida. Cada escolha, cuidadosamente ponderada no silêncio, contribui para a construção da imagem maior de nossa existência. A verdadeira força não está na ausência de desafios, mas na capacidade de manter a calma diante deles. O silêncio, como aliado na resistência à adversidade, atua como um refúgio interior. Nele, encontramos a coragem de aceitar as circunstâncias indesejadas e a sabedoria para discernir entre o que podemos e o que não podemos controlar. Ao cultivarmos o silêncio em meio à adversidade, transformamos a resistência em resiliência. Em vez de sermos arrastados pelo tumulto dos eventos, tornamo-nos navegadores habilidosos das águas turbulentas da vida com uma calma que transcende as circunstâncias externas. O silêncio, assim, emerge como a base sólida sobre a qual construímos nossa fortaleza interior. Portanto, a resistência à adversidade, para os estoicos, não é um grito desesperado, mas um silêncio corajoso. É a habilidade de permanecer firme, sem sucumbir aos desafios, encontrando no silêncio a força necessária para enfrentar as tempestades com dignidade e integridade. Que possamos, como seguidores dessa filosofia atemporal, abraçar o silêncio como um aliado poderoso na jornada da resistência à adversidade. No coração da filosofia estoica, a arte de ouvir emerge como uma habilidade essencial, sendo no silêncio a sua mais pura expressão. Epicteto nos lembra que nós temos 2 orelhas e uma boca para que possamos ouvir mais do que falar. Essa sábia orientação nos convida a transcender a mera audição superficial e a mergulhar na verdadeira essência da comunicação. Essa sabedoria aponta para a importância do silêncio ativo, da escuta profunda. No eco do silêncio, não só ouvimos a nós mesmos, mas também captamos as vozes dos outros com uma atenção plena, criando pontes de empatia e compreensão. O silêncio, quando praticado como uma forma de ouvir, se torna uma ferramenta de conexão profunda com os outros. Em um mundo saturado de vozes clamando por atenção, a verdadeira comunicação se perde neste contexto. Contudo, ao adotarmos a arte de ouvir, transformamos o silêncio em um espaço sagrado de compreensão mútua. Ouvir não é apenas perceber as palavras pronunciadas, mas captar a emoção subjacente, ler nas entrelinhas e compreender as necessidades não ditas. O silêncio ativo, aquele que permeia a escuta consciente, constrói pontes emocionais, estabelecendo uma conexão que transcende as barreiras do verbal.
A arte de ouvir no contexto estoico não se limita à interação com os outros, estende-se à escuta de nossa própria voz interior. Sêneca, com sua eloquência, nos lembra que mais vale calar-se e ser tido por tolo do que falar e não deixar dúvida disso. Essa prudência silenciosa nos ensina a ouvir a sabedoria que reside dentro de nós, a reconhecer a voz da razão em meio ao tumulto dos pensamentos. Ao cultivarmos a arte de ouvir no silêncio, transcendemos as barreiras da comunicação superficial. Tornamo-nos não apenas ouvintes, mas construtores de empatia e de relacionamentos genuínos. O silêncio, então, se torna a moldura que realça a beleza da verdadeira comunicação. Além disso, a prática da escuta ativa no silêncio nos desafia a suspender julgamentos precipitados, a deixar de lado a urgência de responder e a simplesmente estar presente no momento. Essa habilidade estoica de ouvir não apenas enriquece nossas interações, mas também nos torna instrumentos de paz em um mundo sedento por compreensão. Assim, a arte de ouvir no contexto estoico não é apenas um ato de cortesia. É uma expressão profunda de sabedoria e compaixão. Que possamos honrar o silêncio como o veículo que nos conduz à verdadeira arte de ouvir, construindo pontes de compreensão e promovendo a harmonia em nossas interações cotidianas. Em um mundo onde a energia é um recurso valioso, os estoicos compreendiam a importância da conservação. Analogamente a um rio que flui sem cessar, o silêncio atua como uma estação de recarga, permitindo-nos preservar nossa vitalidade para desafios significativos. É o modo de economia de vida, onde cada palavra não essencial é evitada, garantindo que nossas ações se alinhem com um propósito maior. Na filosofia estoica, a economia de energia vital é uma dimensão crucial do crescimento pessoal, e o poder do silêncio é considerado um mestre nesse domínio. Os estoicos compreendem que a energia vital, a qual chamavam de pneuma, é um recurso precioso que deve ser gerenciado com sabedoria. O silêncio, quando cultivado como uma prática consciente, emerge como uma ferramenta eficaz para preservar e direcionar essa energia vital de maneira mais eficiente. Ao abraçarmos o silêncio como uma jornada interior, criamos um espaço de calma e serenidade. Essa pausa nas palavras externas nos permite conservar a energia que de outra forma seria dissipada em interações superficiais. A economia de energia vital, nesse contexto, se manifesta na escolha consciente de direcionar nossa atenção para o que realmente importa, preservando a vitalidade para as áreas da vida que verdadeiramente merecem nossa dedicação. Em momentos desafiadores, a reação impulsiva pode resultar em um desperdício significativo de energia. Os estoicos nos ensinam que, ao enfrentar a adversidade com serenidade, conservamos a energia necessária para superar as dificuldades. O silêncio se torna, assim, uma estratégia sábia para economizar a força vital diante das tormentas da vida. Ao nos abstermos de responder impulsivamente e nos dedicarmos a uma escuta atenta, preservamos a energia que, de outra forma, seria consumida em respostas apressadas e mal direcionadas. Essa prática estoica de comunicação silenciosa resulta não apenas em uma economia de energia, mas também em relações mais autênticas e enriquecedoras. Portanto, na visão dos estoicos, o poder do silêncio é uma via direta para a economia de energia vital. Ao incorporarmos essa prática em nossa vida diária, preservamos e direcionamos nossa energia de maneira eficiente, promovendo a vivência plena de uma vida enraizada na sabedoria estoica. A vida muitas vezes assemelha-se a um campo de batalha, e os conflitos são armadilhas à espreita. O silêncio estrategicamente utilizado permite evitar batalhas desnecessárias. Uma pausa cuidadosa antes de agir, proporcionando clareza de pensamento e uma abordagem de resolução em vez de buscar o choque. Na visão dos estoicos, muitas disputas e desentendimentos podem ser evitados através da prática consciente do silêncio, que atua como uma armadura serena diante das tempestades interpessoais. Ao adotar o silêncio como uma estratégia, os estoicos sugerem que nos protegemos contra reações impulsivas, que poderiam inflamar situações já voláteis.
Esse princípio reflete a sabedoria de resistir ao impulso de participar em discussões infrutíferas, escolhendo, em vez disso, ouvir atentamente e refletir antes de responder. Neste contexto, o silêncio possibilita a escolha da paz sobre o confronto. Em vez de alimentar desentendimentos com palavras precipitadas, o silêncio nos oferece a oportunidade de responder com serenidade, desativando potenciais atritos antes que ganhem força. Essa prática estoica cria uma barreira protetora que preserva a harmonia nas relações interpessoais. Além disso, quando nos dedicamos a ouvir plenamente, demonstramos respeito pelo ponto de vista alheio, evitando mal-entendidos que frequentemente são o cerne de conflitos. O silêncio, nesse contexto, se torna um instrumento de compreensão que impede desavenças desnecessárias. Na comunicação, o silêncio também age como um filtro para palavras impulsivas que podem intensificar conflitos. Ao refletirmos antes de falar, escolhemos nossas palavras com sabedoria, evitando contribuir para a inflamação de situações já delicadas. O silêncio, assim, se converte em um aliado estratégico na gestão eficaz de interações humanas. Portanto, ao incorporarmos essa prática em nossa vida cotidiana, fortalecemos nossas relações, cultivamos a paz interior e contribuímos para a construção de um ambiente harmonioso, alinhado com os princípios fundamentais da filosofia estoica. Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, o silêncio é um portal para a conexão espiritual. Epicteto nos lembra da importância da quietude interior. A primeira regra é manter um silêncio constante. A segunda, aprender a olhar para os outros sem refletir a impressão que eles fazem em você. Na visão dos estoicos, o poder do silêncio ganha uma importância ainda mais significativa na era tecnológica, atuando como um catalisador para a conexão espiritual em meio à constante inundação de estímulos digitais. Nesse cenário, onde a tecnologia muitas vezes nos desconecta da essência da vida, o silêncio emerge como uma ferramenta vital para reencontrar a conexão espiritual perdida. A constante presença da tecnologia pode criar um ruído digital que afeta a nossa paz interior e a capacidade de nos conectarmos espiritualmente. O silêncio, quando cultivado como uma prática intencional, torna-se um refúgio para escaparmos do bombardeio constante de informações. Essa pausa silenciosa nos permite desconectar do mundo digital e reconectar com nossa própria essência espiritual. Desligar o barulho digital e dedicar tempo ao silêncio ativo permite que nos sintonizemos com as vozes internas e, possivelmente, com dimensões espirituais que podem se perder na agitação do mundo moderno. Além disso, o silêncio se torna uma oportunidade para contemplação e reflexão, práticas fundamentais para o desenvolvimento espiritual. Os estoicos reconheciam a importância de momentos de quietude para avaliar valores, crenças e aspirações. Em meio à constante conexão digital, o silêncio oferece um espaço sagrado para essa introspecção, permitindo que a conexão espiritual floresça. Na comunicação virtual, o silêncio também age como uma ferramenta para preservar a qualidade das interações. Em um mundo inundado por mensagens rápidas e curtas, a pausa reflexiva do silêncio pode criar uma comunicação mais significativa, cultivando relações mais autênticas e espiritualmente enriquecedoras. Portanto, na visão dos estoicos, o poder do silêncio na era tecnológica é um antídoto para a desconexão espiritual. Ao incorporarmos conscientemente o silêncio em nossa vida digital, abrimos espaço para a reconexão com nossa essência, promovendo uma conexão espiritual mais profunda e significativa. Estudos contemporâneos confirmam o que os estoicos já sabiam. O silêncio é um bálsamo para a saúde mental. A terapia silenciosa pode ser a solução para muitos males mentais. Epicteto nos lembra que, por vezes, a cura está na quietude interior. A primeira regra é manter um silêncio constante. Na perspectiva dos estoicos, o poder do silêncio emerge como uma ferramenta fundamental para preservar a saúde mental na sociedade moderna. Diante do constante bombardeio de estímulos, pressões e expectativas,
O silêncio se revela como um antídoto poderoso, proporcionando uma pausa necessária para o equilíbrio e a serenidade mentais. A prática do silêncio como uma jornada interior se torna um refúgio tranquilo, um espaço onde a mente pode descansar e se regenerar. A arte de ouvir no silêncio contribui para a saúde mental ao estabelecer conexões humanas mais profundas e significativas. Em um mundo digital que muitas vezes promove interações superficiais, o silêncio ativo na escuta oferece um antídoto para a solidão e a desconexão emocional, elementos prejudiciais à saúde mental. Sêneca nos desafia a encontrar alegria na quietude interior. A alegria é um estado da alma e não uma condição das coisas externas. Portanto, na visão dos estoicos, o poder do silêncio desempenha um papel crucial na preservação da saúde mental na sociedade moderna. Ao integrarmos conscientemente o silêncio em nossas vidas, encontramos um recurso valioso para enfrentar os desafios mentais contemporâneos, promovendo equilíbrio, resistência e conexão autêntica. A ansiedade é uma sombra constante em nossas vidas modernas. Os estoicos nos ensinam que o silêncio é um antídoto poderoso. Sêneca nos lembra: a ansiedade é o preço que você paga pelo medo de viver o presente. A verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem dependência ansiosa pelo futuro. Na visão dos estoicos, o silêncio é percebido como um alívio poderoso para a ansiedade que muitas vezes permeia a sociedade moderna. Diante do ritmo acelerado, das pressões constantes e da sobrecarga de informações, o silêncio é equilíbrio para a mente. A prática do silêncio se revela como um remédio eficaz contra a ansiedade. Ao cultivar momentos de silêncio, permitimos que a mente desacelere, desvie do turbilhão de pensamentos e encontre um espaço de tranquilidade. Esse refúgio silencioso promove a serenidade mental e faz com que a mente se recomponha. Enfrentar a ansiedade com calma e serenidade, como proposto pelos estoicos, é possível através do silêncio reflexivo, permitindo que a mente abrace os desafios com uma perspectiva mais equilibrada e resistente. Em um mundo marcado por comunicações rápidas e superficiais, o silêncio oferece um refúgio para a desconexão social e emocional que muitas vezes alimenta a ansiedade. O silêncio age, ainda, como um contrapeso para a ansiedade resultante da pressa e da indecisão. Ao pausar, refletir e tomar decisões com sabedoria, evitamos a ansiedade decorrente de escolhas impulsivas e mal ponderadas. Além disso, ao escolher momentos de silêncio, controlamos a quantidade de informações que absorvemos, promovendo um ambiente mental mais tranquilo e menos propenso à sobrecarga ansiosa. Portanto, na visão dos estoicos, o poder do silêncio é extremamente eficaz para a ansiedade. Ao incorporar conscientemente essa prática em nossa vida cotidiana, encontramos uma ferramenta valiosa para mitigar os impactos da ansiedade moderna, promovendo um estado mental mais equilibrado e sereno. O estresse nos envolve como uma nuvem, mas no silêncio encontramos refúgio. Marco Aurélio nos convida a encontrar calma, mesmo nas situações mais desafiadoras. Mantenha-se calmo, porque a paz interior é a única verdadeira riqueza. Na sociedade moderna, onde o estresse é frequente, a capacidade de enfrentar adversidades com calma e introspecção é crucial para enfrentá-lo. O silêncio se torna um aliado nessa resistência, proporcionando um espaço para a reflexão e a busca de perspectivas mais equilibradas. Na filosofia estoica, o poder do silêncio é visto como um antídoto eficaz para o estresse diário que permeia a vida moderna. Os estoicos compreendiam a importância de cultivar momentos de quietude para contrabalançar as pressões e demandas incessantes do cotidiano, oferecendo um refúgio silencioso contra o estresse constante. Ao reservar momentos para a reflexão silenciosa, permitimos que a mente se distancie do caos exterior, promovendo uma sensação de calma e serenidade, permitindo uma abordagem mais equilibrada e resiliente. Além disso, ao permitir pausas reflexivas antes de agir, evitamos o estresse associado a escolhas impulsivas e mal ponderadas, promovendo um ambiente mental mais tranquilo
e menos propenso ao estresse constante. Portanto, ao incorporar conscientemente essa prática em nossa vida cotidiana, encontramos uma ferramenta eficaz para enfrentar as pressões modernas, promovendo um estado de equilíbrio e tranquilidade diante do turbilhão diário. Marco Aurélio aconselhava: estabeleça períodos regulares de silêncio em sua vida. Integrar o silêncio em nossa rotina diária pode ser uma prática transformadora para o equilíbrio mental e emocional. Aqui estão algumas sugestões práticas para incorporar o silêncio em sua rotina. Reserve alguns minutos pela manhã para um momento de silêncio. Isso pode ser feito ao acordar, antes de iniciar as atividades diárias. Use esse tempo para definir intenções, expressar gratidão ou simplesmente estar presente consigo mesmo. Introduza pausas curtas de silêncio ao longo do dia. Isso pode ser durante a pausa para o café, uma caminhada breve ou mesmo ao desligar o computador por alguns minutos. Use esses intervalos para respirar profundamente e acalmar a mente. Estabeleça momentos específicos do dia para desligar notificações e desconectar-se do mundo digital. Isso cria espaços de silêncio mental, reduzindo a sobrecarga de informações e promovendo um ambiente mais calmo. Reserve tempo para conectar-se com a natureza em silêncio. Pode ser uma caminhada tranquila em um parque, sentar-se em um jardim ou simplesmente observar o pôr do sol. A natureza proporciona um cenário propício para o silêncio interior. Dedique alguns minutos diários à prática da respiração consciente. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e concentre-se na respiração. Isso não apenas promove o silêncio mental, mas também acalma o sistema nervoso. Reserve um tempo antes de dormir para o silêncio. Desconecte-se de dispositivos eletrônicos, reduza a luz e crie um ambiente tranquilo. Use esse tempo para refletir sobre o dia, relaxar e preparar a mente para um sono repousante. Integre a meditação na sua rotina diária. Pode ser apenas por alguns minutos, mas a prática regular da meditação oferece um espaço para o silêncio interior e promove a clareza mental. Ao fazer refeições, experimente criar um momento de silêncio. Desligue a TV, evite o uso do telefone e saboreie seu alimento de forma consciente. Isso não apenas promove a digestão, mas também cria um espaço de tranquilidade. Lembre-se de que a integração do silêncio na rotina diária é uma jornada pessoal. Comece gradualmente e ajuste conforme necessário. O importante é criar momentos de pausa que permitam a você se reconectar consigo mesmo e encontrar o equilíbrio necessário na agitação da vida cotidiana. Nossa busca pelo autoconhecimento e virtude encontra no silêncio não apenas um método, mas um aliado constante. Ele nos convida a mergulhar nas profundezas de nossa própria existência, a enfrentar desafios com serenidade, a estabelecer conexões mais profundas com os outros e a comunicar com autenticidade. Em um mundo onde a velocidade muitas vezes supera a reflexão, abraçar o silêncio é abraçar a pausa, a contemplação e a verdadeira compreensão. É reconhecer que por trás do tumulto superficial há uma riqueza de sabedoria acessível apenas na quietude. Portanto, que possamos, em meio ao frenesi do mundo moderno, encontrar no silêncio um aliado poderoso para cultivar a arte de pausar, ouvir a voz interior e permitir a transformação, não apenas em nossas palavras, mas também nossa forma de viver. No silêncio descobrimos não apenas o poder de calar, mas o poder de verdadeiramente existir. Que o silêncio seja nosso aliado na busca da autenticidade, do controle interno e da conquista de um respeito genuíno. Acredite em você e em seu poder interior, e seja o protagonista da sua própria história.